dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a um podcast aqui. Nosso podcast Canal Remanescente, Wagner Nunes, eu, Ricardo Maciel, aqui do Vozes de Trombeta. Louvado seja Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra. Então vamos ler aqui o verso 7 de Apocalipse 8. Diz assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Amém. Wagner Nunes, o que você pode trazer para nós aí? Antes de falarmos sobre esses detalhes da primeira trombeta, possa ser que alguns irmãos que estejam nos assistindo não entendam o que significam toques de trombetas, o que profeticamente as trombetas representam, né? Então, trombetas, meus irmãos, quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, no verso 10, João, ele achou-se em espírito no dia do Senhor e ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Então, trombetas, profeticamente falando, são vozes. Nós temos, queridos, por isso que em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As duas testemunhas, elas vão profetizar tanto bênção quanto maldição. Ela vai ser fogo consumidor para os adversários, né? Nós já conhecemos aquele texto de Apocalipse, capítulo 11. Fogo sairá da sua boca e devorará seus adversários. Mas também será uma palavra que vai trazer bênção, conforme nós já meditamos, né? Quando meditamos nos 4 primeiros selos, em especial o selo do cavalo preto, em que Elias, né, na casa da viúva de Serepta, ele declarou bênção para a vida dela. Nada faltará na sua vida, a farinha e o azeite não faltarão. E esse evento é uma tipificação do que vai acontecer na primeira metade da última semana, porque o Espírito que estava em Elias estará na igreja no tempo do fim. Então, meus irmãos, a palavra que sai da nossa boca vai fazer a diferença. Essa é a voz como de trombeta que João ouviu. Eu estou me lembrando aqui de Isaías, capítulo 6, quando Isaías foi arrebatado em espírito para o céu, para o terceiro céu, e viu o trono de Deus ali, e ele foi purificado aonde? Nos lábios. Os lábios de Isaías foram purificados para que ele pudesse anunciar essa palavra com poder, com ousadia. Então, as palavras que saem da nossa boca, meus irmãos, não são meras palavras. São palavras que, se nós crermos, serão carregadas de poder. Os demônios ouvem a nossa palavra, eles saem. Nós determinamos uma cura e Deus nos responde. Não é questão de confissão positiva. Isso é a palavra de Deus. A vida e a morte estão no poder da língua. Tiago 3 diz que esse pequenino leme, ele direciona todo o curso daquele navio, todo o curso da nossa vida. Então, a língua, ela tem o poder de destruir e o poder de edificar. Então, é muito importante nós compreendermos que trombetas nos remetem a vozes, ao testemunho das duas testemunhas. Em Ezequiel, capítulo 33, versos 1 a 7, eu separei aqui esse texto, que é muito próprio para os atalaias de Deus, para as duas testemunhas alinhadas no tempo do fim, em especial na primeira metade da última semana, onde vão acontecer os 4 primeiros toques de trombetas. Olha só o que está escrito em Ezequiel, capítulo 33, versos 1 a 7. Tendo isso em mente, que trombetas profeticamente são vozes, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala, olha aí, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, olha aí, os efeitos das trombetas. Jesus falou que não veio trazer paz, mas espada, né? Nos remete ao segundo selo, o cavalo vermelho, né? Espada. E o povo da terra tornar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, olha o detalhe,
tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, da voz carregada de poder, não se der por avisado, e vier a espada, olha a espada, e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, porque não deu ouvido à pregação das duas testemunhas. Verso 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Olha aí, salvação para as nações. Muitos darão ouvidos às testemunhas e serão guardados para serem sacerdotados no milênio pela igreja. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso de minha parte. João ouviu a voz de Jesus como voz de trombeta. Ele comeu o livrinho. E o que o anjo falou para ele? É necessário que profetize novamente para povos, tribos, línguas e nações. Então, ouviu a voz de Jesus como de trombeta e nós seremos o quê? Seus porta-vozes. Então, nós falando não vai ser por nós mesmos. Do poder vem do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo que está em nós, carregada de autoridade. Então, meus irmãos, ficou claro que o toque de trombetas são anunciações, palavras. Isso aí tem que ficar muito claro para nós. E falando acerca das duas testemunhas que vão experimentar o grande e maior avivamento, eu li hoje aqui o texto de Êxodo, capítulo 30. Vou ler somente 2 versos desse texto de Êxodo 30. Olha só que interessante, falando acerca do avivamento em Atos e do grande e maior avivamento, conectando com as lâmpadas, olha só, alinhadas, olha aí, quem nos acompanha desde o início, as 7 igrejas se alinharam para fazer a diferença no tempo do fim, na última semana. Olha o detalhe de Êxodo 30. E Arão, sobre ele, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, olha o detalhe, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, olha aí, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O que eu pude enxergar aqui? Manhã, as lâmpadas foram acesas em Atos. E à tarde haverá um novo alinhamento. As lâmpadas, à medida que o tempo está passando, elas vão se apagando. Então é necessário que haja novamente, né, para que possamos acender as lâmpadas. As lâmpadas possam ser acesas. E aí, o Espírito me conectou com Joel, capítulo 2. Wagner, o que isso tem a ver com o toque de trombetas? Tudo. Porque quem toca as trombetas são as duas testemunhas cheias do Espírito. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. E elas também continuarão profetizando no deserto, né? Então, Joel, capítulo 2, versos 28 a 31. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos, que Pedro mencionou. E mais depois tem um outro derramado do espírito. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Aí ele fala das consequências dessas últimas chuvas. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, efeito das trombetas. E aí, quando nós meditamos no 6º selo, né, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, as lâmpadas foram acesas de manhã, mas estamos nesse espaço de tempo aí de quase 2000 anos. E aí sim, as lâmpadas serão acesas novamente. E nessa passagem do sumo sacerdote, que vai acender, porque Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele passeia por entre os 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então Jesus Cristo está passeando conosco. E ele vai nos empoderar. Ele é como aquele cavalo branco que vai jogar as flechas. Ele está conosco, vencendo e para vencer. E nesse ínterim, ele vai fazer a expiação. E quando completarmos a nossa missão, nos últimos 7 anos, aí Jesus vem, expia nossos pecados, nos arrebata e nos faz reinar com ele nesta terra por 1000 anos. Então, é apenas um panorama aqui para que os irmãos possam entender
O que vai acontecer nos toques das trombetas? São as 2 testemunhas, as 7 lâmpadas devidamente alinhadas, acesas na parte da tarde, novamente, para poder completar os últimos 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus, usando a palavra que sair da nossa boca será uma palavra carregada de poder, tanto para a bênção quanto para a maldição. Isso é toque de trombetas. Bem, queridos? Bem, maravilha. E a festa das trombetas era exatamente a primeira festa desse último ciclo, que seriam trombetas, expiação e tabernáculos. Então isso aponta que quando entrarmos para essa última reunião solene, que seria a última vez que o povo chegaria para se reunir, passavam-se ali 10 dias, teríamos expiação e depois mais alguns dias e teríamos tabernáculos. Quando chegava ali, é por quê? Porque a expiação já estava às portas. E o tabernáculos também. Então o povo já estava reunido ali para aquela última temporada de festas. Por isso que o irmão trouxe aí a questão da chuva temporã e da chuva serôdia, que são as primeiras e as últimas chuvas. E veja que interessante. Para que servem as chuvas? Serve para quê? Para regar o chão e para que esse chão ele produza ervas, e essas ervas produzam árvores, e essas árvores produzam frutos. Amém. A palavra de Deus está repleta desses simbolismos. E exatamente por esses simbolismos que muitas vezes até a gente mesmo se confunde. Nós estamos tratando aqui da primeira trombeta, são 2 versos, mas que nos traz tanta informação, que a gente que medita na palavra, a gente consegue pesquisar tanta informação, que a gente fica assim pesando na balança o que Deus está querendo nos mostrar. Porque o livro do Apocalipse ele é altamente simbólico, e Deus usa destes simbolismos para nos apontar o que está acontecendo. O que a gente não pode tirar da nossa cabeça são as festas, porque nós tendo as festas no nosso entendimento, a gente vai saber o tempo determinado. Por exemplo, já se anula aqueles que dizem que essas trombetas já se tocaram, e não são poucos os que dizem. Não são poucos os que dizem, não, as trombetas já tocaram, estamos esperando a 7ª trombeta. Já se anula, meus irmãos, anula. Por quê? Porque senão Jesus já deveria ter voltado. Quando a gente vai no capítulo anterior, que é o capítulo 6, capítulo 7, eu acho, né, irmão? Selamento? Selamento? 7. É o 7. É exatamente o texto que diz, não danifiqueis a árvore nem nada, enquanto não selarmos na fronte o povo do nosso Deus. Então, quando fala de danificar lá, são danos. A gente não pode fugir disso. Então, o povo de Deus, como a gente já viu nos capítulos anteriores, quem não assistiu pode assistir aqui os estudos, a gente já viu os selamentos, meus irmãos. Quando chega nesse momento das trombetas, quem está tocando a trombeta já está selado. Esse é o ponto. Quem está tocando a trombeta já está selado. E aí que entra o pior momento, que eu acredito que os irmãos ainda têm dúvidas, e não tem problema de ter dúvida, tá? Não tem problema. Haverá salvação ainda ou não haverá salvação? E agora, como é que fica esse ponto, se já estão selados antes? Aí entra para mim a maior demonstração de amor da parte de Deus. Maior demonstração de amor. Porque muitos julgam as pessoas porque fazem, pelo que deixam de fazer. Quando chegar nos últimos dias, Deus não vai ter piedade, não vai ter misericórdia de você. E Deus, ele é um Deus de misericórdia. No toque da primeira trombeta, Deus já vai estar demonstrando o amor para com as nações. E é esse o ponto mais importante. Então, quando a gente fala que não vai mais haver salvação, não é bem assim. Vai haver ainda salvação da morte e da condenação eterna, mas a igreja já estará selada. Esse é o ponto que nós precisamos enfatizar aqui. Então, de fato, o que estará acontecendo na primeira trombeta? O juízo de Deus. O juízo de Deus começará a cair. E ainda assim, com a pregação das 2 testemunhas, podemos sim comparar o que está sendo dito lá em Apocalipse 11, que elas terão poder, né, para, com a sua boca, né, derramar fogo, enfim. As 2 testemunhas, elas têm os flagelos. Entende? E a palavra de Deus ainda enfatiza que mesmo assim,
mesmo com tudo que estiver acontecendo, muitos não irão se arrepender dos seus pecados. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma introdução, mas a gente irá ainda embasar tudo que nós iremos trazer para vocês. A primeira trombeta, sim, é uma ira da parte de Deus. Mas e agora? E aquelas virgens que estão dormindo, que Deus disse que vai despertar? É nesse toque da trombeta. Tá, mas e aí? Vai ter salvação ou não vai ter salvação? Sim, foram seladas antes. Elas cultivaram azeite e no toque das trombetas, na voz do noivo que está sendo proferida por intermédio das duas testemunhas, o noivo está vindo. O toque da trombeta é para avisar, o noivo está vindo. Elas irão despertar. Esse é o ponto principal que vocês precisam e nós precisamos ter em mente. Mas o juízo de Deus já começa. Por isso que nesse momento diz, né? O juízo começa pela casa de Deus. Porque assim como as noivas, assim como as virgens prudentes irão despertar, muitas outras não irão. Infelizmente, muitas participarão de todas essas calamidades. Eu não vou trazer nenhum texto agora, vou deixar o irmão Ricardo, vou deixar como introdução, e a gente ainda vai falar um pouco mais. Eu tinha separado aqui uma passagem, mas eu tenho que trazer essa promessa de Abraão, porque ela é chave. Gênesis capítulo 22, verso 17, diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como estrelas do céu e como descendentes como a areia da praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente, ou seja, descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós percebemos 3 grupos de pessoas aí. Um grupo que serão descendentes como estrelas do céu, apontando para os glorificados. Tem uma descendência aí que, por misericórdia, eles serão alcançados nos últimos dias, e eles farão parte dessa descendência que aponta para os israelitas endurecidos. Se você ler Romanos 11, você vai ver esse grupo lá. E tem também as nações da terra, que através dessa descendência, elas serão benditas. Então tem 3 grupos. E quando nós olhamos para os que serão selados antes do toque de trombeta, esse selamento aponta para os que serão estrelas do céu. E as estrelas do céu vão agir no poder de Deus para sacudir nesta triagem sobre a descendência como a areia do mar e essas nações da terra, as nações restantes. Então isso é lindo demais. Então o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, que é chuva de pedras, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Nós vamos ver aqui contextos não somente espirituais como literais. Olha só como é interessante aqui esse texto de Êxodo, capítulo 9, versos 22 em diante. Aqui retrata a 7ª praga que caiu no Egito. E os efeitos dessas pragas foram literais. Então eu consigo enxergar que os mesmos efeitos vão acontecer. Por isso que a grande tribulação, na época, foi só naquela região do Egito. Por que a grande tribulação? Porque vai abranger o mundo todo. Então, claro, Wagner, as 4 primeiras trombetas não falam da grande tribulação. Estou dando apenas um exemplo, porque tudo que aconteceu são cíclicos, vai acontecer novamente, só que em escalas maiores. Então, não somente a grande tribulação vai acontecer no mundo todo, como também a primeira metade da última semana. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras. Olha as conexões. Chuva de pedras em toda a terra do Egito. Olha só que detalhe. Sobre homens, que podemos conectar aqui com as árvores, erva verde, e sobre os animais, e sobre toda a planta do campo. Então podemos literalizar as árvores, as ervas verdes,
e também espiritualizar como homens, porque as pragas caíram nos homens, nos animais e movimentou toda a parte agrícola do Egito. Profeticamente falando, o toque da primeira trombeta vai abalar o sistema financeiro deste mundo, queridos. Não, vai abalar. Por isso que eles vão ficar desesperados querendo matar a gente. Exato. E quando isso acontecer, o que vai ser instituído? Olha que interessante. A marca do anticristo, a marca da besta. E o que a marca envolve? Finanças. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. Olha aí, o salvador da pátria. Matar as testemunhas, todos vão... A terra vai trocar presentes entre si, vão ficar felizes, porque aquelas testemunhas estavam atormentando a terra. Então eu consigo ver aqui um equilíbrio de literal para espiritual. Então as árvores e erva verde podemos conectar com pessoas, mas sem deixar de entender que os eventos serão literais. Aí ele continua aqui no verso 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo, também literais. Somente, olha o detalhe, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. O que isso nos diz? A igreja não vai ser arrancada da terra para poder acontecer os toques das trombetas. Ela será guardada, porque Deus tem poder para isso. Então, essas conexões são muito interessantes. E o apóstolo Paulo falou, hoje estamos aqui de pé, mas que possamos tomar cuidado para que não caiamos da graça de Deus, que possamos manter, aperfeiçoar cada vez mais, queridos, a nossa santificação no temor do Senhor. Porque, na verdade, meus irmãos, ainda nos dias de hoje não é muito difícil de nós enxergar os nossos irmãos dormindo. E como vejo dormindo? Não é pouco, né? E Deus ele vai querer despertar muitos desses. Vai usar as duas testemunhas para isso. Mas esses efeitos da primeira trombeta, eles irão desencadear muitas outras coisas. Além do despertamento das virgens que estão dormindo, também vai surgir ali um movimento. Eu não vou dizer para vocês, tem um irmão que disse aqui, o anticristo surge na metade da última semana. Irmão tocando trombetas aqui do canal, deve ser do canal tocando trombetas. Sim, meu irmão, na metade da semana. Mas veja que quando a gente vê lá a profecia das 70 semanas, ali fala do povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, ele tem um povo, entende? Então, como a gente pode ver também lá em Daniel 11, existem alianças sendo formadas entre o rei do norte e o rei do sul. Não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Mas o desencadear do toque dessa primeira trombeta, ele vai ser um momento... Eu acredito que é o momento mais importante. Porque assim, ali a gente vai começar a enxergar essa primeira semana surgindo. Eu acredito que já estaremos aí, talvez no primeiro ano da última semana. E a gente já vai saber que a gente sabe que o tempo vai estar muito próximo. E o que a gente consegue ver a partir disso? Deus, ele usa, assim, as duas testemunhas para anunciar essa última pregação, e a palavra de Deus nos aponta que muitas pessoas estarão num vale de decisão nesse momento. Deus usa as testemunhas para isso, mas Deus também usa para começar ali a pregoar a sua ira. E a gente pode ver isso. Não tem como fugir disso. O toque dessa primeira trombeta mostra a ira de Deus recaindo para aqueles que não aceitaram, para aqueles que zombaram, porque Deus vai dar oportunidade até o último momento para aquele que quiser esse despertamento, nem que seja para entrar como nação. Quero trazer um texto que está lá em Isaías 40, para a gente ver um pouquinho dessas comparações que Deus faz espiritual para a gente.
Isaías 40, versículo 6 diz assim, ó: Voz que diz, clama, e alguém disse, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Infelizmente, meus irmãos, com o toque desta primeira trombeta, muitas pessoas irão sucumbir. Muitas pessoas irão sucumbir. E eu não digo nem essa morte literal, mas principalmente uma morte espiritual. Essas pessoas estarão fadadas, infelizmente, à perdição. E é mais ou menos isso que Deus estará mostrando no toque dessa primeira trombeta. Eu separei um outro texto que está lá em Jeremias 12, para nós meditar. Jeremias 12, versículo 1 ao 4, vai dizer assim, ó: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deleitaram raízes, crescem, dão frutos. Tente nos lábios, mas longe está do coração. Mas tu, Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente ao meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não virá, é o nosso fim. Olha só que palavra forte. Meus irmãos, a gente está fazendo sim uma comparação de homens como árvores, de homens como essas ervas, que Deus está arrancando algumas, mas a gente não pode negar aqui também a literalidade disso, porque como o irmão Wagner também trouxe ali dos selamentos, vai haver um momento muito grande de fome, meus irmãos. E esse ele é um ponto principal para que a gente medite. Por quê? Porque esse momento de falta de sustento, se a gente for pegar isso para a literalidade, 1/3 de tudo, se a gente for pegar isso tudo para a literalidade, a gente vai ver que 1/3 dessas árvores e dessa erva do campo sendo queimada ou mortas, né, vai faltar muito alimento. E aí a gente vai ver que a marca da besta vai começar a se instaurar a partir desse momento. Lógico que vai demorar até a metade da semana, mas ali começam as provisões do anticristo para que o povo venha a aceitar a sua marca. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para esse momento. Vou passar para o irmão Ricardo. Aqui vocês vão ter uma noção bem interessante do conflito que existe entre duas testemunhas e o anticristo. Aqui em Números 10 diz assim, aqui aponta para as duas trombetas de prata, que aponta para as duas testemunhas. E interessante é que prata, ele aponta para esse processo de redenção. Então, as duas testemunhas serão comissionadas por Deus para a purificação da humanidade. E aí a gente consegue entender o porquê que as duas trombetas são de prata. E aqui, Números 10 diz assim, verso 8: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo por vossas gerações. Nós que estudamos aqui as solenidades bíblicas, sabemos que essas solenidades são estatuto perpétuo. E quando nós entendemos esse princípio, tudo que diz ali, o sacrifício diário, contínuo, as solenidades bíblicas, aqui nas trombetas de prata também diz isso, que isso é estatuto perpétuo, ou seja, isso aponta para os últimos dias, isso perdura. Então isso aponta para as duas testemunhas. E por ser prata, aponta para um processo de redenção, de purificação sobre a humanidade. E no verso 9, ele diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta,
também tocareis as trombetas, retinindo. O toque, retinindo, é um toque de batalha, é um toque para uma guerra perante o Senhor, vosso Deus. Haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Essa questão do Senhor lembrar de vós, nós já vimos no episódio anterior, de que as orações dos santos serão correspondidas do céu. E o Senhor lançando o incensário na terra é resposta de oração. Então nós conectamos essa passagem das 2 trombetas de prata com os últimos dias, com o cumprimento da solenidade de trombetas, através das 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão abalar a terra com sinais, com maravilhas. O Wagner Olmo citou aqui a questão de Apocalipse 11:5, que da boca das testemunhas sairá fogo para consumir os inimigos. Esse fogo é o fogo da palavra de Deus, que vai gerar uma purificação, e para os rebeldes vai gerar juízo. Juízo. Interessante que o Wagner Nunes mencionou a passagem do Êxodo, lá do Egito, em que as pragas elas foram lançadas sobre o rio, né? Aconteceu calamidades nos animais, nas plantações, porque em cada área ali do Egito representava um Deus. E o Senhor, da mesma forma, vai usar suas testemunhas para lançar juízo e causar calamidades em áreas onde a humanidade se sustenta como sendo Deus deles. Então o Senhor vai provocar isso nos últimos dias. Aqueles que estão sustentando sua vida em Mamon, por exemplo, eles vão sucumbir se eles não se arrepender. Aqueles que se sustentarem nos proveitos da tecnologia também vão sucumbir, porque o Senhor vai provocar calamidade para destruir os deuses dos dias de hoje. Os mesmos deuses do Egito, eles estão com uma roupagem diferente, mas são os mesmos demônios que atuam e que manipulam a humanidade. Então isso é importante, nós entendermos este cenário. Detalhe, esta sombra já está no Egito. Nós podemos perceber que lá na sombra, lá no Egito, o Israel lá, ele era imune. E lá o Egito representava o povo da iniquidade. Eles sofreram os flagelos que Deus derramou lá no Egito. Só que tem um detalhe, uma chave bem interessante. Existe um grupo de estrangeiros que atentou para os sinais das pragas do Egito e entrou com Israel no deserto. Meus irmãos, isso está escrito em Êxodo capítulo 12, verso 38. Uma multidão de estrangeiros entrou com Israel no deserto. E isso é chave para a gente entender esse processo de trombetas. Na primeira metade da semana, é para causar arrependimento de toda a humanidade. E quem se arrepender, mesmo não estando selado, eles vão ter oportunidade, pela misericórdia, de seguir as testemunhas, seguir a igreja para serem protegidos no deserto. E falando para a parte espiritual, Tiago capítulo 4, olha que interessante, Tiago capítulo 4, verso 4, estou falando acerca da chuva de pedras, uma conotação de juízo. Adúlteros e adúlteras, olha aí. Os adúlteros, eles eram apedrejados. Deuteronômio 22 está escrito isso. Então, adúlteros e adúlteras espirituais. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando para uma igreja aqui. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. O mundo será julgado. Mas o juízo começa pela casa de Deus. Tanto que ele fala aqui no verso 5, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura,
é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O apóstolo Paulo fala que nosso corpo é templo do Espírito. Todo pecado que nós cometemos, fora do corpo cometemos, mas quando nos prostituímos, pecamos contra o nosso próprio corpo. Então, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo fala: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí ele fala lá dentro do contexto: e não se enganem, aqueles que defraudarem seu irmão nesta área sexual, nós afirmamos e vamos testificar que Deus é vingador. Em Hebreus capítulo 13, para que nós conservemos o nosso leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros. Então, isso aqui tem uma conotação muito importante, negativa, para que nós possamos tomar cuidado também nessa área sexual. Jesus, quando ele falou, fazendo uma parábola, arrancarmos a mão direita, nosso olho direito, ele está falando ali no contexto de desejar uma mulher no coração. Tende cuidado, não recuseis ao que vos fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção, enfim. Aí ele fala aqui no verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, reino que nós vamos alcançar se permanecermos até o fim, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí eu lembro dos filhos de Arão, fogo saiu e consumiu, da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que não eles foram engolidos pela terra, mas os 250 príncipes que se alinharam a eles, fogo consumiu todos eles. Então, fogo tem uma conotação também de juízo. Então, aqui nessa primeira trombeta tem pedras, que é saraiva, fogo e fogo misturado com sangue. Sangue também tem a ver com juízo. Basta ler aqui Ezequiel capítulo 3, Deus fala para Ezequiel falar a palavra, e se ele não falar a verdade, o sangue cairá sobre ele. Então, o sangue tem a ver também com o juízo. Jesus, quando voltar, suas vestes estarão salpicadas de sangue, por causa da matança na batalha do Armagedon. Enfim, então essas pedras, chuva de pedras que é saraiva, fogo misturado com sangue, conectando com esses textos que eu li com os irmãos, tem a ver com o juízo para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. E o juízo começa pela casa de Deus. Eu vou trazer agora um texto aqui que Jesus proferiu lá em Lucas capítulo 3, versículo 4 em diante. E a gente vai meditar um pouco nisso, tá? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele isso, pois as multidões que saíam para serem batizadas estavam por ali, Então ele falou: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele estava dizendo para os fariseus que estavam ali juntamente. Olha o que ele falou no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus está mostrando para eles ali, para aqueles fariseus, de que o plano seria um plano de aproximação que a gente conhece das duas casas de Israel. E Deus mostrou: até dessas pedras eu posso trazer filho. Não precisa tu te preocupar com a tua linhagem e descendência. E depois ficou muito bem claro para nós no livro de Romanos que o verdadeiro israelita não é o de sangue, é o da promessa. Está muito bem claro para nós. É mais ou menos isso que Jesus quis trazer. Mas olha só que interessante que ele colocou no versículo 9. E também está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, o que o irmão Wagner trouxe no último versículo aqui, o juízo começa pela casa de Deus. Podemos sim conectar essas árvores sendo queimadas, essas árvores sendo destruídas, sim, com todas essas falsidades, esses falsos profetas, essa falsa pregação. Deus está fazendo a limpa, porque os da parte dele já foram selados antes. Então agora Deus está tirando, Deus está mostrando que essa chuva, essa destruição começa pela casa de Deus neste ponto. Infelizmente, as nações, como é que eu posso dizer, por de sobra, vão pegar as consequências. E as consequências serão trágicas, vão entrar na alimentação, a gente sabe de tudo isso, e vai desencadear todo esse movimento da última semana. Mas eu consigo ver, sim, que esse juízo será recaído sobre a casa de Deus. E olha só que interessante que o Salmos 9 nos traz isso. Eu vou ler para os irmãos aqui, o Salmos 9, a partir do versículo 1 mesmo, tá? Diz assim, ó. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Desculpa, nós vamos ler a partir do versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Repreendes as nações e destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quantos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Ele mesmo julga o mundo com justiça e admira os povos com retidão. O Senhor também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Olha só, ele já está apresentando aqui a própria tribulação que vai começar a partir do toque dessa trombeta. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. E o que a gente vê lá no Apocalipse? A primeira mensagem angelical. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque ali vai começar a ser instaurado um vale de decisão. Muitos terão que se decidir de que lado vai ficar. Ou do lado de Deus, ou do lado da besta, que irá ali o seu, como é que eu posso dizer, o seu povo já vai começar, os reinos, esses 10 últimos reis já estarão unidos ali contra a igreja, contra a palavra de Deus. E sorrateiramente o anticristo vai surgir. É mais ou menos nesse momento. E olha o que diz: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, ó Senhor, vê que sofrimentos me reduziram aos que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faze conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessário não será para sempre esquecido. O necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunda-lhe, Senhor, o medo, e saibam as nações que não passam de mortais. Então, a partir desse momento, a gente vê que Deus está ali, sim, mostrando o erro naquele momento do toque da primeira trombeta. Está mostrando naquele momento que nós precisamos nos decidir.
Quando eu digo nós, eu não digo nem nós como igreja, porque a igreja já está decidida, já está selada, mas as nações. Entende, irmãos? Então, Deus também mostra justiça para com aqueles que enxergaram que por intermédio do toque das trombetas, que por intermédio da pregação das duas testemunhas, Deus se faz misericordioso para escolher, mesmo dentre as nações, aqueles que não vão aceitar a marca da besta e que estarão se unindo ao povo de Deus aí para o reino eterno. E interessante também, quando nós olhamos para essa purificação pelo fogo, eu conecto lá com Malaquias 3. Malaquias 3, ele faz essa associação de purificar o povo de Deus, o povo dos endurecidos. Diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor darão oferta em justiça. Viu que trouxe aqui um contexto dos últimos dias, porque Malaquias traz essa questão do juízo para os últimos dias. E aqui aponta para os filhos de Levi. Por que não falou aqui filhos de Israel, filhos de Jacó? Apontou para Levi, porque estava apontando, já profetizando acerca daqueles endurecidos no futuro. E a gente entende que haverá uma purificação pelo fogo, haverá uma provação nos últimos dias, para alcançar arrependimento desses endurecidos. Mas não só os endurecidos, existem nações que também vão entender essa mensagem, vão sofrer, vão entender o processo, vão se arrepender e vão seguir aí o povo de Deus. Quando Isaías viu a santidade de Deus, e Isaías já estava profetizando, e ele viu a santidade de Deus, ele ficou desesperado, porque não se pode brincar com a santidade de Deus. Nosso Deus é um Deus muito sério. Ele é amor, mas ele é sério. Então, o temor de Deus é exatamente isso, é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus, né? Apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele fala: se temos por pai aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então ele é precioso. O mesmo sangue de Jesus que libertou o povo do Egito, a mesma ação de Deus que libertou o povo do Egito, foi a mesma ação que puniu o Egito. Então, que nós possamos, né, cada vez mais temer ao Senhor, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor, porque nós que estamos anunciando a palavra o tempo todo, nós seremos sempre tentados para poder profetizar coisas que Deus não falou. Então nós temos que tomar muito cuidado, não podemos esquecer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, nos deixou um exemplo negativo do povo de Israel, falou do fim dos tempos no verso 11, e no verso 12 ele falou: aqueles que julgam estar firmes, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo, ele chamou, por exemplo, Demas. Demas, ele foi elogiado na carta de Filemão, companheiro de Paulo. Mais para frente nós vemos que Demas amou o presente século e abandonou. Então Demas era um homem temente a Deus, cheio do Espírito, mas ele se desviou. Judas é a mesma coisa, ele foi cheio do Espírito, ele curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Judas foi uma bênção, mas ele amou o prêmio da injustiça, e aí o final dele foi pior do que o começo. Então hoje nós estamos cheios de Deus, mas que nós possamos ter temor ao Senhor. Porque só ensinar a palavra não vai gerar em nós galardão. Nós temos uma falsa impressão de que conhecer a palavra e ensinar vai garantir o nosso passaporte para o milênio. Mas se nós não olharmos para a nossa vida de santidade, de nada vai adiantar o conhecer a verdade. Então nós precisamos ter esse equilíbrio de conhecer a verdade, prosseguir em conhecer a palavra, mas olhando para a nossa vida de santidade. Porque o nosso Deus é um Deus muito sério. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vão em paz, Deus proteja a todos e que o Senhor
venha dar a cada um de nós a porção que precisamos. E até a próxima semana. Amém? Até a próxima semana, irmão. Até a próxima, queridos. Deus abençoe.